Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no canal Lu Educativa. Eu sou a professora Luciane de Deus e é com muito prazer que hoje nós vamos dar início a mais um curso aqui no canal, Talento na Alfabetização, tá? Eu vou dividir com vocês um pouco da minha experiência, da minha trajetória enquanto professora de educação, né, de alfabetização. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no canal Lu Educativa. Eu sou a professora Luciane de Deus e hoje nós vamos dar início a mais um curso aqui no canal, Talento na Alfabetização. Eu sou professora alfabetizadora há mais de 25 anos, gosto muito, é a minha área principal dentro da escola, que eu gosto de fazer, eu gosto de ensinar a ler e escrever. Então eu resolvi fazer esse curso, reunindo tudo que eu já aprendi, não é? Para você entender o que é alfabetização, o que é letramento, como é que você pode colocar isso em prática de maneira simples, tá? Sem enrolação, sem termos muito técnicos, nada disso. Tudo que eu uso dentro da sala de aula que funciona e que eu aprendi ao decorrer desses anos, combinado? Eu vou deixar na descrição do vídeo todos os módulos do curso, das aulas, como é que vai acontecer certinho, tá? Hoje nós vamos dar início ao nosso módulo 1. E o que é que nós vamos ver? Alfabetização e letramento. Conceitos fundamentais de alfabetização e letramento, suas relações e importância no processo de aprendizagem da leitura e da escrita. Na nossa aula 1, nós vamos estudar a concepção de alfabetização e letramento. O que é alfabetização e o que é letramento? Esse aqui é um dos livros que eu usei para fazer esse curso, tá? A Escola Ativa, né, Caderno do Educador, do MEC, o Proletramento, Alfabetização e Linguagem também, né, faz parte da UFMG, baseada no MEC também, e do CEALI, Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, da BNCC também, entre outros, tá? Só para a gente ter uma noção, né, do que é que você pode estudar, procurar depois, tá bom? Vamos lá. Muita gente acha que alfabetizar é só ensinar a criança a juntar as letras, mas a alfabetização vai muito além disso. Alfabetizar é ensinar a criança a compreender o sistema de escrita, ou seja, entender que aquilo que falamos pode ser representado por letras e sons. Não é só decorar o alfabeto, não é só copiar palavras, é desenvolver uma habilidade que envolve pensamento, linguagem e compreensão. A alfabetização é um processo e não se limita apenas a ler e escrever os signos do alfabeto, mas sim compreender como funciona a estrutura da língua e a forma como é utilizada. E como é que a BNCC vê isso? Vamos ver agora. A BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, trata a alfabetização como uma aprendizagem central, principal, dos primeiros anos do ensino fundamental. O ponto principal é que a criança deve se alfabetizar de forma sistemática, especialmente no primeiro e no segundo ano, tá? Sem que isso signifique deixar de participar de práticas reais de leitura, escrita e oralidade. O que é que a BNCC destaca sobre a alfabetização? Primeiro, a alfabetização é foco da ação pedagógica do primeiro e segundo ano. Só vai trabalhar isso? Claro que não, tá? Vai trabalhar principalmente isso. As crianças têm outras disciplinas, outras matérias, mas o professor alfabetizador, ele dá enfoque a esse trabalho de leitura de escrita, tá bom? A BNCC afirma que, embora a criança já participe de práticas de linguagem desde a educação infantil, é nos anos iniciais do ensino fundamental, especialmente no primeiro e no segundo anos, que se espera que ela se alfabetize. Por isso, a alfabetização deve ser o foco da ação pedagógica nesse período. O mais importante, não é? Para a criança primeiro e segundo ano, ler e escrever, tá bom? 2. É necessário aprender o funcionamento do sistema de escrita.
A alfabetização envolve a apropriação do sistema alfabético de escrita, incluindo o conhecimento das letras, das relações entre sons e grafias e do funcionamento da leitura e da escrita. A BNCC coloca essa sistematização dentro do eixo de análise linguística e semiótica. E o que é que isso significa? Isso significa que não basta colocar a criança em contato com textos. É necessário ensinar de maneira intencional como o sistema de escrita funciona. Tudo didaticamente, né, com muita bastante, de forma muito lúdica, tá bom? Precisa ser nada forçado, né? A criança que trabalha, quem professor que trabalha nessa faixa etária sabe que tem que usar bastante brincadeiras, bastante ludicidade para poder aprender, ensinar a criança a aprender a ler e escrever. Terceiro, a alfabetização e letramento acontecem articuladamente. Esse é um ponto muito importante. A BNCC não propõe que a criança primeiro aprenda as letras para somente depois entrar em contato com textos. Ao contrário, a alfabetização ocorre junto à ampliação das práticas de leitura, escrita, oralidade e produção de textos. Tá bom? Ela acontece de forma conjunta, não é? Só botar aqui um slide rapidinho. Isso. Então, o que significa alfabetizar segundo essa perspectiva? De forma simples, podemos pensar em dois movimentos que precisam caminhar juntos. Alfabetizar, ensinar a criança a compreender e utilizar o sistema de escrita alfabética, tornando-a capaz de ler e escrever. Letrar, né, ou letramento, possibilitar que ela utilize a leitura e escrita em situações significativas e socialmente reais. São dois movimentos que acontecem ao mesmo tempo, mas que são distintos um do outro. Nós podemos entender a alfabetização como se fosse a parte técnica do processo de leitura e escrita, enquanto o letramento é a parte social desse trabalho. Tá? Quando a criança ela lida com as letras, com o alfabeto, com sons, não é? A parte da grafia, da fonema, né? Propriamente dito, e ela compreende por que ela aprende a ler e escrever, qual é a função da leitura e da escrita, acontece esse letramento. Então, são situações distintas, mas que precisam trabalhar em conjunto. Uma não acontece sem a outra, tá? Nós vamos ver isso mais à frente. Por exemplo, a criança pode aprender sobre relações entre fonemas e grafemas e, ao mesmo tempo, ler histórias, produzir bilhetes, interpretar parlendas, escrever listas, explorar poemas e participar de situações de leitura. Isso significa que não basta colocar a criança em contato com os textos. É necessário ensinar de maneira intencional como o sistema de escrita funciona. Ou seja, no momento que a criança tem contato com as parlendas, com receitas, com livros, histórias em quadrinhos, textos, não importa qual seja, né? A escrita que ela está tendo contato. O professor trabalha, envolve a criança nesse mundo da escrita, e ao mesmo tempo em que ensina as letras, ensina o alfabeto, ensina as palavras, né? Ensina a leitura e a escrita a acontecer. Ela aprende a ler e escrever junto com os contatos que ela tem com o mundo da leitura. Então, uma coisa não pode acontecer isoladamente, elas precisam acontecer em conjunto, articuladamente. Combinado? E quais aprendizagens são esperadas? A BNCC apresenta diversas habilidades para o primeiro e segundo ano, relacionadas à alfabetização. Entre elas estão aprendizagens envolvendo reconhecimento e utilização das letras do alfabeto, compreensão das relações entre sons da fala e letras, segmentação e comparação de palavras, leitura e escrita de palavras, tem mais coisa. Desenvolvimento da fluência leitora, compreensão de textos, produção de textos, participação em situações de oralidade, utilização da escrita em diferentes gêneros e situações comunicativas.
Ou seja, alfabetizar não é apenas fazer a criança decorar letras ou sílabas, é ajudá-la a compreender o funcionamento da escrita e utilizá-la, né, para ler, escrever e produzir sentidos. A criança aprende a ler e escrever para quê? Aí que entra o letramento, né? Para que ela aprende a ler e escrever? Para usar na sua vida, para usar no seu dia a dia, dentro da escola e fora dos muros da escola, fora dos portões da escola, não é? Quando o aluno entende a importância que a leitura e a escrita têm, isso ganha um poder, uma dimensão tão grande que avança na leitura, ele avança no aprendizado, porque esse ensino ele ganha significado. Eu brinco com os meus alunos que eles têm o poder da leitura. Quando eles aprendem a ler e escrever, eu falo para eles, agora você tem o poder da leitura. Aí eles falam, mas por que é o poder da leitura? Eu falei, porque agora você tem poder, você pode usar isso lá fora. Você pode pegar um ônibus, você vai saber ler, você já sabe, não é? Você sabe ler as placas. Porque se a gente não aprende a ler e escrever, eu falo para eles, a gente não pode pegar, comprar passagem, porque você não sabe para onde que você está indo, eu falo para eles. Você não pode tirar a carteira de habilitação, porque vai ter a prova oral, a prova escrita, né? Você não vai saber fazer, você não sabe fazer assinatura, ler contrato, mandar cartinha, receber cartinha, nem uma mensagem no WhatsApp você não vai poder mandar, escrito, nem escrito, né? Eu digo. Porque você não sabe, mas se você sabe ler e escrever, você tem o poder da leitura. Você sabe ler jornal, livro, você sabe se manter, você vai ser uma pessoa bem informada. Então eles ficam encantados e veem o tanto que é importante a leitura e a escrita. Tá? Então, isso é o letramento. Quando eles veem que tudo esse processo que estão aprendendo de leitura e escrita não é à toa, não é em vão, tem um porquê, e esse porquê é fundamental dentro da escola, o aluno avança, tá bom? De maneira assim, muito rápida. Então, isso tem que deixar bem claro para o aluno, né? Um aspecto pedagógico muito importante. A BNCC também valoriza nos anos iniciais as situações lúdicas de aprendizagem e a continuidade entre as experiências da educação infantil e o ensino fundamental. A criança é vista como participante ativa da construção do conhecimento, formulando hipóteses, testando-as e desenvolvendo novas formas de relação com o mundo. Portanto, vamos lá, para o nosso próximo slide, né? Espera só um minutinho que eu vou voltar aqui. Portanto, uma prática de alfabetização alinhada à BNCC tende a combinar ensino explícito do sistema de escrita, mais leitura de textos reais, mais produção escrita, mais oralidade, mais literatura, mais atividades significativas e lúdicas. Vale até a pena você anotar isso aí, hein? Primeiro ele vai aprender o sistema de escrita, como é que funciona a leitura e a escrita, né? Como que aprende a escrever, as letras, tudo certinho. Aí ele vai aprender a escrever, né? Primeiro ele apropria do sistema de escrita. Aí ele coloca no papel a escrita. Aí ele começa a produzir suas palavras, seus pequenos textos. Depois ele aprende a ler, vai ganhando autonomia, vai entendendo o contexto da leitura, a interpretação de texto, e aí ele avança, ele aprende. Aí o resto é só ajustar, não é? E ele vai embora, tá bom? Encerramento da nossa aula. Então, para finalizar, podemos entender que, segundo a BNCC, alfabetizar é muito mais do que ensinar letras e palavras. É ajudar a criança a compreender como a escrita funciona e, ao mesmo tempo, criar oportunidades para que ela leia, escreva, fale e participe de situações reais de comunicação. Por isso, a alfabetização e o letramento caminham juntos, né? De mãos dadas. O professor tem um papel muito importante nesse processo, planejando atividades significativas, lúdicas e adequadas para que cada criança possa aprender e avançar.
E esse é o nosso principal objetivo: ensinar a criança a ler e escrever, mas também ajudá-la a usar a leitura e a escrita para compreender e participar do mundo. E como eu disse, eu particularmente amo trabalhar com alfabetização. Eu amo. Para mim não tem coisa melhor, mais gratificante do que ensinar uma criança a ler e escrever, né? Eu sou uma professora apaixonada no meu trabalho, naquilo que eu faço. Então eu faço de coração e invisto, né? Invisto no meu aprendizado, no ensino dessas crianças, porque eu vejo a diferença de quando elas não sabem e elas aprendem. É muito gratificante. Agradeço muito você que ficou comigo até o final dessa aula. Muito obrigada. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar sobre o envolvimento dos pais no contexto escolar, tá? Como é que os pais podem ajudar essa criança a alfabetizar também? Se você ainda não é inscrito, não é inscrita aqui no canal, faça sua inscrição, você não paga nada por isso. Ative o sininho de notificações, assim tudo que for postado aqui, você vai receber, não perde nada. Curta, compartilhe, assim você fortalece o nosso canal, combinado? Muito obrigada e conto com você na nossa próxima aula. Um grande abraço!